fazer um vídeo. Pai, como é que espina? Tá na mão do pai. Conseguiu tirar a tampa quebrada da mulher? Tirou. Aí, ó. Até que enfim, depois que o morador reclamou muito de buraco feito na rua e depois de pelo menos 3 acidentes, a prefeitura resolveu consertar o buraco. Olá, tudo bem com você? Esse aqui é o programa Coluna Braga e nesse programa eu costumo falar sobre vários temas. Há umas 2 semanas eu falei sobre um buraco que estava justamente no meio da rua, na rua Jovenal Fernandes, daqui a pouco você vai ver as imagens. E esse buraco, o que estava acontecendo? Como se formou esse buraco, né? Bom, trata-se de uma tampa da galeria de esgoto que foi roubada. Roubada, furtada, o que você achar melhor aí. Enfim, ela foi tirada de lá de forma criminosa. E por quê, né? O que será que aconteceu para que a pessoa tirasse de lá? Ora, aparentemente não existe outro motivo a não ser uma pessoa que quis pegar aquilo ali para vender em algum lugar. E a gente vai questionar, né, a gente vai pegar aqui, fazer um questionamento, quem é que compra isso aí? Quem é que compra? Será que não é o caso de ir nessas pessoas que compram nos ferro velhos e, enfim, esse pessoal que compra isso aí, as sucatas, né? E começar a vasculhar e tentar descobrir, começar a pressionar também esse pessoal para não comprar esse tipo de coisa e se comprar, né, sendo flagrado, e responder de alguma maneira, porque veja que a situação está se agravando de uma tal forma que a coisa está ficando muito complicada, né? Eu vou noticiar um outro caso que grades já começaram a ser roubadas, ou pelo menos tentaram, né? E aí uma atitude foi tomada pela diretoria de uma creche aqui no distrito do Campo Grande e você vai ver que é melhor que as autoridades tomem cuidado, porque o nosso país está entrando em situação de miséria de novo. A gente tinha melhorado isso, né? A gente já não via mais morador de rua por aqui, e agora aqui no Campo Grande a gente está vendo se formar na Praça da Concórdia uma Cracolândia. Você quer chamar de outro nome? Pode chamar de outro nome, mas de qualquer forma a ideia básica é a mesma. Uma Cracolândia. Pessoas de rua que não têm onde morar e que muito provavelmente usam drogas. Será que usam mesmo? Não sei, mas muito provavelmente usam drogas e não têm exatamente uma vida equilibrada, exatamente uma vida de humanos, né? Essa é uma vida que a gente lamenta profundamente que essas pessoas estejam vivendo daquela forma. Mas isso está acontecendo. E por quê? Porque o país está entrando em miséria. Aí você vai dizer se o motivo é esse ou aquele, mas de qualquer forma o Brasil está novamente numa situação absolutamente pavorosa. Depois de nós ocuparmos a 6ª economia do mundo, sermos a 6ª economia do mundo, né, ocuparmos a 6ª posição, quase a 5ª. Isso significa que a gente encostou na economia da França. Depois da França vem o Japão. O Japão é um país diminuto que, se a gente pensar em densidade populacional, é insignificante, porque quantas pessoas moram no Japão? O Japão, isso eu estou falando evidentemente em densidade populacional. Agora, em território, também é insignificante se a gente pensar dessa forma. Por quê? Porque o Japão é menor que o estado de São Paulo. Tem a população menor do que o estado de São Paulo. Mas é a 3ª economia do mundo. Nesse sentido, quem que é insignificante? Se o Brasil estava lá na 16ª, conseguiu chegar na 6ª, quase a 5ª, e depois ainda do Japão, vem a China e Estados Unidos, que é a maior do mundo, depois a China. Japão. Aí você fala, puxa, o Japão é um país desse tamanho, com um tantinho assim de gente, e o Brasil é gigantesco e está em estado de miséria. Tínhamos saído, pelo menos grande parte tinha sido resolvido desse tipo de problema, agora estamos em miséria de novo e a tendência é piorar. De qualquer forma, a gente tem aqui, voltando para o assunto, a gente tem aqui gente roubando as tampas da galeria de esgoto, gente roubando as grades de bueiros, ou boca de lobo, se você quiser chamar assim. Isso é por quê? Porque o país está bom? Porque acabou a corrupção, agora somos honestos. Será?
É mesmo? O país virou honesto agora? De qualquer forma, se sim ou se não, estamos entrando em miséria. E isso, o que mais que vamos dizer? Se não tem dinheiro no bolso, né? Aí termina a sua frase, termina a frase da forma que você achar mais interessante. Eu vou te mostrar umas imagens, você já viu na verdade no outro programa que eu fiz, tá? Então essa aqui, olha só, é na rua Juvenal Fernandes, eu fui lá há alguns dias, Parque da Floresta, e eu estava passando pela rua e me deparei com isso aqui, ó, esse cavalete, exatamente no meio da rua, tá vendo? Exatamente no meio da rua. Então esse cavalete estava protegendo porque tinha um buraco aqui. Ora, os moradores estavam ali, o Levi e o Leno estavam ali, e eles me passaram esta imagem aqui, por exemplo, olha só, essa aqui foi ele que fez. E veja que tinha uns galhos aqui, ele que colocou e tal. Só que os galhos, olha só, eles vão ficando secos, né? E aí vai ficando difícil de ver, os carros acabam atropelando os galhos e, enfim, os galhos secam e desaparecem. Essa aqui também é a imagem que ele fez. E secam e desaparecem e depois ele vai ter que colocar outros galhos. Mas, puxa, vai destruir as árvores, né? Quanto tempo leva para as árvores produzirem galhos? E ele teria que ficar quebrando isso aí, colocando lá, é uma situação complicada, né? Então, às vezes acabava ficando sem isso aqui e houve acidentes aqui, né? 2 motos pelo menos caíram com prejuízos materiais para os ciclistas, algum dano físico, motociclistas, né? E um carro também teve um prejuízo pavoroso, a batida foi muito feia, estragou muito o carro, destruiu a frente dele. Os danos ao motorista e à sua filha de aproximadamente 10 anos foram poucos, né? O susto, machucados leves, mas o dano material ali foi muito grande, então é uma coisa pavorosa. Olha só, essa aqui é ainda a imagem dele e eu voltei lá, né? A gente fez a reclamação, olha só, essa aqui é uma fotografia dele também. Essa é uma imagem que ele fez. Isso aqui, olha só, óleo derramado no chão, né? Isso depois que aconteceu o acidente. Olha isso. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Que coisa terrível. Olha o estrago que foi causado nesse carro. E tinha uma menina ali, né, junto com ele no carro e simplesmente o prejuízo dele foi gigantesco. Agora, vamos cobrar o prefeito, o senhor Dário Saad, agora que é o prefeito, esse tamanho de prejuízo aí, né? Vai ter que pagar para o homem, né? O que a gente acha? É bom, né, a prefeitura pagar um prejuízo, porque isso aí, é claro que não foi a prefeitura que roubou isso, o prefeito não foi lá fazer isso, nem ninguém da prefeitura, penso eu. Mas, de qualquer forma, é alguma coisa, e já tinha sido avisado, o próprio morador tinha protocolado um pedido ali para resolver esse problema, mas levam-se meses, né? E pelo menos 3 meses para resolver isso aí, e depois que a gente fez a denúncia, depois que essa coisa repercutiu, curiosamente, olha só, a prefeitura foi lá para resolver. Então essas são as imagens do que estava antes. E olha só, eu fui depois para ver se tinham consertado lá, ou se estava do mesmo jeito, mas para meu susto, meu desespero, o que eu vi foi pior ainda, né? Presta atenção nessa imagem e você vai ver como a coisa... Você acha que está pior, que não dá para piorar? Pode sim, a coisa pode piorar. É assustador, é decepcionante, é profundamente decepcionante, mas às vezes a coisa ainda pode piorar. Dá uma olhada nessa imagem aqui, olha. Então eu fui lá, esperando, né, torcendo para que tivesse sim resolvido, mas perceba que roubaram até o anel que ficava aqui, olha. Então isso também foi noticiado da outra vez, né? Então eu encostei com a minha bicicleta e olha só, olha o tamanho do buraco. Esse meu pneu aqui é tamanho aro 29, né? Então é um aro bem grande. E imagina motociclistas passando por ali. Voltei lá. Depois, na verdade, foi assim, depois de mais 1 ou 2 semanas, o Leno, que é um dos moradores, me enviou uma mensagem dizendo que havia uma equipe da prefeitura lá consertando aquele buraco, né? Então eu tentei chegar lá ainda em tempo, mas não, eles já tinham ido embora. No entanto, o próprio Leno conseguiu fazer umas imagens
o Levi, né, eles dois conseguiram fazer algumas imagens e me enviaram. E aí, olha só, essa aqui é uma imagem, uma foto, né, feita pelo Levi, e aqui uma equipe da prefeitura, olha só, vai ficar difícil de ler, mas está escrito Prefeitura Municipal de Campinas aqui, então essa é uma equipe da prefeitura que estava ali trabalhando, corrigindo o problema. Olha a tampa que eles puseram, porque isso aqui, se as pessoas começarem a roubar, eles vão lá, colocam outra igual a que estava antes, de metal, né? Deve ser de ferro aquilo lá, e o ladrão vai roubar de novo, quer dizer, eles vão estar alimentando o roubo de qualquer jeito. Isso aqui é um vídeo que ele me enviou, e esse vídeo mostra o trabalho. Então eles estão quebrando, ajustando aqui, né, o lado do asfalto. A imagem está um pouco tremida, né, mas é possível perceber que a equipe está trabalhando ali e fazendo o trabalho, enfim. Olha só, eu voltei lá depois que o Leno e o Levi me avisaram sobre isso aqui, e o que eu vi, eu não consegui, né, ver a equipe lá ainda, eu só vi aquele vídeo que ele tinha enviado, que já foi ótimo, mas veja que isso é suficiente, né? Perceba que o concreto que eles fizeram aqui, essa massa de cimento, né, que eles fizeram aqui, ainda está úmida. Nessa outra imagem ainda é igual, é a mesma imagem. Nessa aqui eu só fiz de frente assim, para mostrar a rua toda, né? Mas perceba também, olha só, a situação do bueiro aqui, que não está das melhores não. A gente vai vendo, cada hora que a gente vê as coisas, a gente percebe, né, mais problemas. Olha, essa imagem aqui está mais de perto, então você consegue ver que a massa aqui de cimento ainda está úmida. Então, quer dizer, eles tinham realmente acabado de fazer, né? Essa madeira aqui, apesar da cor vermelha, ela não chama muito atenção, né? Isso confunde o motorista. Mas se puseram esse galho seco e essa sacolinha é o suficiente para, pelo menos, enquanto isso aqui estiver muito vulnerável, eles conseguem. Agora veja que situação, vai ficar mais difícil, né, para o pessoal que vier um dia fazer manutenção aqui, para justamente fazer o seu trabalho, que eles vão ter que tirar isso daqui, ó, percebe que tem um gancho aqui dentro, então eles vão ter que tirar isso daí, vai ter que quebrar essa massa, né? Então olha que situação complicada em que fica o trabalhador que for um dia fazer essa manutenção. Então essa aqui é outra foto olhando no sentido para o Campina Grande, né? E já que é nesse sentido. Olha só, essa imagem aqui mostra com bastante clareza que eles deram umas pisadinhas aqui para ajeitar o concreto, né? Ajeitar a massa aqui. Então, olha só, aquele gancho está aqui no meio, que justamente na hora que uma equipe vier trabalhar, eles engancham alguma coisa aqui, levantam a tampa, vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, mas pelo menos o problema está resolvido. Muito obrigado, senhores que foram lá fazer o concerto, seu prefeito, né, o que representa... Bom, a gente sabe que o prefeito não vai lá mexer num negócio desse aqui, danificar, né? Mas é como ele personifica justamente a pessoa do cuidador da cidade, responsável, então a gente cobra dele, mas também a gente agradece a ele e naturalmente a essas pessoas, esses homens que foram lá e fizeram esse trabalho, né? O vereador Igor do Campo Grande tinha se mobilizado também nesse sentido e felizmente depois de cobranças, né, não são poucas, não, a coisa aconteceu. Agora vamos ver outras imagens.